que a tua empresa tem grupos de pessoas que pensam muito iguais. Entenda isso como um sinal de alerta. Tem informações que tu não vai poder ser 100% transparente. Como é que a gente abre espaço na agenda e entende que ritos de cultura também fazem parte do trabalho? Olá, ouvinte! Está começando mais um episódio do podcast Endomarketing Brasil. Eu sou a Alice. Eu sou o João. E antes de nós começarmos, aqueles recadinhos muito importantes. Se você ainda não nos segue no YouTube, vai lá, começa a nos seguir, já ativa o sininho para não perder nenhum episódio, nenhuma comunicação. Começa a nos seguir também lá no Spotify e, é claro, já envia esse conteúdo para aquele pessoal da tua empresa de comunicação, de RH, porque falar sobre comunicação, RH, endomarketing é muito importante para todos nós, não é mesmo? Isso mesmo, Alice. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, eu gostaria que você, ouvinte, acompanhasse o meu raciocínio. Todo mundo, em algum momento da vida, conheceu aquela pessoa que tinha um discurso na ponta da língua, que parecia ter tudo sob controle, e ela te cativa tanto que a gente pensa da seguinte forma: nossa, eu quero andar com essa pessoa, eu quero ter ela na minha vida. Mas em determinado momento, às vezes no mesmo dia, no mesmo instante, a gente percebe que tem alguma coisa ali que não é muito adequada ao que a gente estava esperando, há uma quebra de expectativa. E isso é muito comum também nas empresas. E é isso que a gente vai falar hoje com a nossa convidada, que é a Laila Palazzo. Seja bem-vinda, Laila. E antes da gente entrar no tema do episódio, eu gostaria de citar que nós estamos no episódio 50 do podcast Endomarketing Brasil. Então, quem começou lá uns 2, 3 anos atrás nem imaginava que nós estaríamos aqui hoje no episódio 50, falando sobre comunicação interna, endomarketing, RH. Então, temos uma celebração aí, além do tema que a gente vai tratar hoje, né, Alice? Com certeza, todos aqui celebrando, e celebre conosco, comemore conosco também. Então, como o João já deu o spoiler aqui, né, nós temos uma convidada muito especial, e eu estou aqui encarregada de trazer o currículo dessa mulher maravilhosa. A Laila é bacharel em comunicação pela UCPEL e pós-graduada em marketing e comunicação pela SPM. Tem uma trajetória sólida em marketing, publicidade e comunicação, sempre com um olhar voltado para as pessoas e cultura. E desde 2017 é sócia fundadora da Laborama, uma empresa que atua facilitando processos em grupos e ajudando organizações a construírem culturas mais humanas e conectadas. E com todo esse know-how incrível, né? Tu, Laila, está mais do que autorizada para tratar desse tema tão importante, que é como construir uma cultura forte, humana e que gera pertencimento. Seja muito bem-vinda, Laila. Prazer, Alice, João. Que alegria. Eu não sabia que eu estava aqui numa data festiva hoje. Eu queria te dar um spoiler antes, mas você disse assim, ai, por que a gente vai estragar a surpresa? Adorei, adorei. Obrigada pelo convite. Um alô especial para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Uma alegria estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Que ótimo, Laila. E quando a gente fala de uma cultura forte, quando a Alice falou do tema, eu disse, nossa, que tema complexo. Logo no título a gente já arregala o olho e pensa assim, meu Deus, será que a gente vai conseguir responder tudo num episódio só? Mas vamos lá, vamos com calma, a gente pega a mão, uma na mão do outro e a gente segue junto. E se não conseguir responder, me chama que eu venho de novo, a gente segue o papo, não tem problema. Exatamente. E quando a gente fala de uma cultura forte, muita gente associa, bom, naquela empresa então todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo se veste igual, e não é bem assim que funciona. E eu queria saber de ti como que as empresas podem manter uma cultura viva, mas sem comprometer a individualidade de cada um desses funcionários, que também é muito importante, né, Laila? Com certeza. Uma excelente pergunta para a gente começar. Acho que tem algumas coisas que eu gosto de trazer assim no início desses papos, né? Acho que como vocês falaram,
Trabalhar tema de cultura, trabalhar tema de gestão não são temas simples. E eu digo que para desilusão de muitos, né, não tem uma bala de prata, assim. A gente precisa entender contexto, entender de que empresa a gente está falando, de que cultura a gente está falando, para que a gente consiga adaptar as respostas, né, e criar junto as respostas a partir desse contexto. E acho que também, dentro dessa pergunta que vocês trazem, tem um ponto que eu sempre costumo dizer que é uma falácia ou uma utopia a gente pensar que as pessoas vão pensar da mesma forma, né? Então, acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, por exemplo, dentro das organizações, a gente tem falado muito da importância da gente olhar para a diversidade de gênero, de raça, né, entre tantos outros aspectos, mas também da gente entender a diversidade cognitiva, a diversidade de pensamentos, a diversidade de histórias de vida que tem dentro de uma empresa e que por isso ela também é diversa. Por natureza, uma organização já é diversa. Nós não somos iguais, né? Então, querer que as pessoas pensem iguais é uma ilusão, né? E até eu costumo dizer assim que se as pessoas dentro de um grupo, né, dentro da tua empresa ou dentro de um time, estão pensando de forma muito semelhantes, isso é um sinal de alerta, né? Então, se a gente pensa muito igual, é sinal de que talvez esse espaço, esse ambiente não seja seguro psicologicamente para que as pessoas tem uma divergência de opinião, e aí a gente, quando fala de divergência de opinião, não estou falando aqui de não gosto, simpatia ou antipatia pela pessoa, mas dentro de um objetivo, de um desafio, de um problema que a gente tem para resolver. Que bom se a gente pensar diferente. A gente deve pensar diferente, porque é nessa divergência que nasce a inovação, a criatividade, né, e tantas outras qualidades que a gente precisa para se manter vivo dentro desse mundo que muda tudo o tempo todo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Se a tua empresa tem grupos de pessoas que pensam muito iguais, entenda isso como um sinal de alerta, né? A doutora Amy Edmondson, que é uma pesquisadora de Harvard, que a gente estuda muito e fala sobre segurança psicológica, ela já traz em pesquisas, em dados, em qualidades que a performance está diretamente relacionada, né, aos resultados que a gente cria com essa qualidade da gente olhar e pensar diferente e poder levantar a mão e dizer eu não concordo, eu tenho outra ideia, eu acho que isso não vai funcionar, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Acho que não existe querer que as pessoas pensem iguais, né? E nem é saudável. E o segundo ponto, aí acho que respondendo de uma forma mais objetiva, né? Como é que a gente cria uma cultura forte? Acho que aí a gente tem várias ramificações para essa resposta. E eu gosto de trazer também dois autores que a gente estuda na Laborama, que a gente usa para fazer trabalhos de cultura, que é o Jair Mogi e o Daniel Burkhardt. Eles têm um livro que se chama O Espírito Transformador. E eles apresentam as organizações e a conexão das pessoas em relação às suas empresas, né, por que eles chamam de 4 pontes das organizações, né? A ponte da segurança, e que isso é algo muito importante da gente olhar também quando a gente olha para a cultura, né? Que é o quanto as pessoas se sentem seguras naquele espaço, tanto psicologicamente falando quanto fisicamente falando, né? Então, saúde e segurança tem tudo a ver. Quando a gente fala de saúde e de segurança, a gente também precisa olhar para a forma como a gente está remunerando as pessoas, né? Então, toda essa questão também importa. A ponte da dedicação, a ponte da motivação, e aqui eles chamam que é o elo que conecta as pessoas e que ajuda a tornar uma cultura mais forte, é a ponte da identificação, né? O quanto eu me identifico com essa empresa que eu estou trabalhando. Quanto eu olho para essa empresa e os meus valores pessoais condizem com os valores dessa organização, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer esse match, mais a gente consegue ter essa cultura mais fortalecida. E aí tem um trabalho do board dessa organização, né, que é quem tem que olhar para a história de vida dessa empresa, olhar para a estratégia desse negócio, para os resultados que essa empresa quer atingir e dizer, olha, quais são os nossos valores, o que é inegociável para nós e como que a gente precisa se comportar para atender esses resultados de uma forma sustentável, de acordo com a estratégia que a gente traçou. Então, tem que ter isso muito claro. E também tem o trabalho do indivíduo, né? O autoconhecimento, a pessoa se conhecer para entender o que faz sentido para mim dentro de um ambiente de trabalho e o que não faz. Então, acho que a gente poder se identificar com aquela empresa, olhar e dizer, essa empresa tem valores éticos, morais, acho que combinam comigo, né? Eu me sinto pertencente aqui porque a forma como essa empresa se organiza é a forma como eu também me organizo lá fora. Acho que isso é um aspecto super importante para a gente falar de uma cultura aí mais forte.
O que eu sempre percebo nesse sentido é que sempre nos colocamos como pessoas incapazes de, quem sabe, mudar o lugar onde nós estamos. Porque, infelizmente, a gente não consegue mudar o todo. Eu acredito, sim, na força de um funcionário, talvez pela influência que ele exerce internamente com as pessoas, enfim. Por maior que seja a boa vontade dele de mudar a cultura de uma empresa, às vezes tá muito além da capacidade dele de mudança mesmo, de promover essa mudança para ele estar num lugar mais confortável e de identificar assim, talvez esse não seja o lugar onde eu vou me desenvolver, que tem as bandeiras que eu acredito, que eu defenda. Então, não dá para ficar ali somente pelo salário ou pelo benefício, porque é um lugar onde a gente fica a maior parte do tempo da nossa vida. Então, não tem como a gente deixar, por mais que a gente queira, a nossa vida pessoal do lado de fora da porta, né? Então, em algum momento, as coisas vão se esbarrar. De certa forma, a cultura da empresa pode acabar repelindo um funcionário, né? A cultura da empresa é aquela, como o João estava falando aqui, né? Vai ser muito difícil, vai ter que ser uma luta muito grande para mudar o todo. Então, de repente, não é a cultura da empresa toda que tem que mudar. É realmente eu que não me encaixo aqui. Isso, eu não me sinto pertencente disso, está muito diferente dos meus valores, daquilo que eu acredito, e, de repente, aquilo daí vai acabar expelindo o funcionário para procurar algo que faça sentido para ele, né? Para que esteja dentro do propósito dele, da missão dele, né? Com toda certeza. A gente sempre diz, assim, acho que também algumas coisas, né? Primeiro, que cultura organizacional não pode ser tratada com benchmarking, né? É legal tu entender o que está acontecendo, o que as outras empresas estão fazendo, mas a cultura é a identidade da empresa. É quando a gente olha para a cultura, a gente está olhando para aquilo que existe de mais autêntico dentro daquela organização, né? Então, aquilo tem que ser, de fato, algo que represente, né, a estratégia, represente a gestão, represente o futuro dessa empresa, onde essa empresa quer chegar, como essa empresa quer chegar, né? Então, tem que ser algo olhado de uma forma muito profunda internamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Porque às vezes as empresas têm um equívoco. Vou olhar para o mercado, vou ver o que o mercado está fazendo. Tanto que quando essa pauta começou a se fortalecer, né? Foi quando o Google começou a trabalhar muito esse pilar da cultura, né? E aí todo mundo achava que, legal, cultura é botar um tobogã com piscina de bolinha e as pessoas vão se divertir, ter uma mesa de ping-pong para as pessoas jogarem ping-pong na hora do intervalo, na hora do almoço, ou que cultura é benefício. Cultura é muito mais do que isso, né? Então, acho que existe um trabalho interno muito forte que precisa ser feito. E quando isso é feito de uma forma profunda e genuína, a cultura, ela é natural que ela expurgue algumas pessoas. Que as pessoas... Tem gente que vai querer ficar no barco e tem gente que vai sair, ou que, se não sair, é natural que seja saído, porque a cultura, ela se torna tão forte a ponto da pessoa, pelos seus motivos, acabar não conseguindo ficar ali, né? Tanto que quando a gente vai fazer trabalhos de modelagem de cultura, a gente sempre fala isso, gente. Quando a gente mexe em cultura, a gente vai mexer nos ritos, nos símbolos, mas a gente também mexe no sistema, né? Então, o sistema se reorganiza e é natural que tem gente que saia porque não se identifica. E que bom que a pessoa tenha essa presença e dizer, nossa, da forma como as coisas estão funcionando lá, não cabe mais para mim. Ela tem essa autonomia de escolher o lugar onde ela deseja estar e quer fazer parte, quer crescer junto. E o contrário também acontece, porque... Por mais que esteja tudo muito bonito lá no site institucional, na descrição da vaga, isso é muito líquido. Por isso que eu introduzi o tema. É aquela pessoa que a gente conhece, a gente cria uma simpatia por ela, quer ter ela na nossa vida, mas em determinado momento, quanto menos espera, antes do que a gente imagina, ela se mostra uma pessoa diferente. Não que ela seja uma pessoa ruim ou algo do tipo, não que a cultura seja ruim, mas ela só é incompatível. E é esse a análise que a gente precisa fazer, né? Perfeito. E é uma corresponsabilidade, né, João? Porque as empresas, o board da empresa tem que trabalhar em relação a isso, junto com a área de cultura, junto com a área de RH, mas cultura não é só da liderança e não é só do RH. Isso também é algo que a gente deixa muito claro para os nossos clientes. Ontem ainda eu estava num workshop de cultura, né, junto com um time de colaboradores, e veio esse tema, né? A cultura, ela é modelada pelo comportamento dos líderes.
né? Então, assim como numa família, né? Os filhos, eles são ensinados através do exemplo dos pais. Na cultura é a mesma coisa, né? Os líderes precisam ser exemplo. Mas cultura não é pauta só da liderança e só do RH ou só da área de cultura, de comunicação interna, né? Dependendo da estrutura. Os colaboradores também têm que fazer o movimento de transformação. A gente tem uma frase, que ela é uma frase forte, mas que a gente sempre traz, né? Qual é a minha responsabilidade na desordem da qual eu me queixo? Se tá ruim, eu também, se tem uma cultura que permite, um ambiente que permite com que eu faça esse movimento, eu também sou responsável por fazer o movimento. E às vezes a cultura, ela se movimenta quando a camada de baixo começa a questionar, né? Então ela é uma troca, é sim modelada pelo comportamento da liderança, mas não é um tema que é só de liderança ou de RH, né? Então a gente diz lá na Laborama, o que é um CNPJ, o que é uma empresa, se não um conjunto de CPFs que faz aquela empresa acontecer. Então a cultura, ela é responsabilidade das pessoas que estão ali, né? E com esse olhar, com essa visão, né, de que todas as pessoas são responsáveis, né, eu penso que o que temos assim definido como nossa visão, nossos valores, né, nossa missão, e às vezes alguns valores que não estão lá no papel, não estão lá no enquadramento, mas que as pessoas começam a ver, não, isso faz parte dos nossos valores, né? Isso é um valor da empresa, isso é uma característica da empresa, né? Então pode não estar lá no papel, mas acaba se tornando, né? O líder, a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre as lideranças, né? É papel desse líder ter a sensibilidade de identificar essas pessoas que estão levantando, então, olha, será que isso também não é um valor? Será que não precisamos agregar isso também como um valor? Perfeito. Eu acho que não posso perder o gancho de algo que tu falou, porque a cultura organizacional, ela vai muito além da narrativa que a gente cria. É muito fácil criar uma narrativa de cultura. Tu ter lá uma parede linda com os valores da empresa, um site, como o João falou, super bonito, a gente ter um discurso muito forte, né, bonito, visual, eu que venho da comunicação, da publicidade, um storytelling muito bem feito em relação à cultura. Isso qualquer empresa que invista em comunicação consegue fazer. Só que a cultura, ela vai muito além da narrativa. A narrativa, ela é só uma parte importante que tem que estar alinhada com o comportamento. Cultura é comportamento. Então, se a gente diz que a gente tem um valor A, mas a gente pratica o valor B, a nossa cultura é o valor B, não é o valor A. Pode ser que a gente pratica o valor B, isso que é valor pra gente, é isso que a gente aplaude, é isso que a gente premia, o que quando não é assim a gente negligencia esse comportamento, mas a gente quer chegar no valor A, e tu precisa fazer um processo de transformação. Agora, a cultura é aquilo que é, cultura é ação, cultura não é discurso, né? Então eu acho que isso é bem importante, porque às vezes, como esse tema é um tema que está muito sendo falado dentro das organizações, por todo o contexto que a gente vem vivendo socialmente falando, as empresas às vezes acham que não. Então, vou ali, vou fazer um guia de cultura, vou botar os valores na parede, e é isso, não preciso fazer mais nada, né? Então, quando a gente faz diagnóstico de cultura, eu sei que o Carlos Palhares, meu amigo Paulista, um beijo, né? A gente trabalha juntos fazendo diagnóstico de cultura, a gente sempre tem a cultura real e a cultura declarada, e não necessariamente elas são alinhadas. O trabalho é que a gente continue alinhando cada vez mais. E sim, Alice, é papel da liderança, acho que todos têm responsabilidade no movimento de transformação cultural, cada um dentro do seu papel, né? E é responsabilidade, sim, da liderança identificar, né? Quem são os promotores da cultura? Quem são as pessoas que estão caminhando para transformar, para chegar mais perto da narrativa através do seu comportamento no dia a dia, né? Quem são os detratores? Quem são as pessoas que eu tô vendo que estão mandando contra o tempo todo, né? Como é que a gente lida com isso? Então, que são as pessoas neutras, que estão meio lá, meio cá, que ainda não se posicionam tanto. Então, é sim papel da liderança identificar dentro dos seus times quem são essas pessoas e trabalhar com essas pessoas para que o comportamento esteja bem alinhado com aquilo que está sendo falado. E não deve ser nada fácil colocar um espelho na frente dessas lideranças, dessas empresas e se deparar com uma cultura que no discurso é de uma maneira, mas que na prática é de uma outra forma, e dizer assim, olha, a gente precisa alinhar aqui para que as coisas comecem a acontecer, comecem a fluir, né? E a gente falou antes de iniciar o episódio que a pandemia trouxe muitas mudanças, né? Ela já passou há, 4 anos, 5 anos, e a gente ainda
tá colhendo os frutos aí dessa mudança que afetou todo mundo de maneiras diferentes, inclusive no mundo do trabalho. Tanto que hoje o trabalho presencial não é uma unanimidade. A gente tem times híbridos, a gente tem times 100% remotos, e a gente fala dessa cultura, tá, mas de que maneira eu vou trabalhar isso? Se ali no presencial já é um desafio, imagina agora lidando com pessoas que são a quilômetros de distância, às vezes do outro lado do mundo, enfim. Como é que eu mantenho todas essas pessoas alinhadas para fortalecer essa cultura, independentemente se as pessoas estão ou não no escritório? Acho que especialmente quando a gente está falando de times que ficam online, né, de times híbridos, né, ou 100% no online, a gente precisa criar ritos de cultura, né? Porque acho que isso é um problema, é sistêmico em todas as organizações, quem está no presencial e quem não está, mas acho que mais ainda para quem está, pelo que a gente observa, para quem trabalha online, que é como é que a gente abre espaço na agenda e entende que ritos de cultura também fazem parte do trabalho, porque senão o que a gente vê é que as pessoas uma reunião atrás de uma reunião, atrás de uma reunião, atrás de uma reunião, e as coisas a gente acaba não tendo um tempo para olhar para o aprendizado, para olhar para o comportamento, para entender se aquilo que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, está alinhado com o discurso. Então, especialmente no online, é importante que as lideranças promovam com seus times rituais de cultura, né? E a gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, do quanto a cultura ela precisa dessa proximidade. Né? Então, tanto os líderes precisam criar um espaço onde as pessoas possam se aproximar, e aí isso a gente pode ir longe dentro desses ritos, né? Às vezes tem rito simples, que é um rito de check-in e check-out da semana, né? Para as pessoas pararem ali um tempo, não para falar de pauta, daquilo que é transacional, né? Mas para falar um pouco das coisas que elas estão percebendo, para falar um pouco da vida, para o além do crachá, ou para quais são as coisas que elas estão vendo dentro daquele time que estão funcionando e que elas querem reforçar, quais são as coisas que estão incomodando e que talvez a gente precisa falar um pouco mais para melhorar a forma, o processo e a forma como a gente trabalha, né? Então, são coisas simples que dá para ser feito e que é necessário que se faça para nutrir essa cultura, né? Então, eu acho que fazer rituais são importantes. Da mesma forma que eu volto a falar da questão da corresponsabilidade, né? Cada um dentro do seu papel, mas as pessoas colaboradoras também têm responsabilidade em sustentar essa cultura. E aí, quando a gente está no online, a gente estava mexendo aqui, né? Que quando a gente está em workshop que é 100% remoto, a gente diz, gente, se vocês estivessem no presencial e entrassem numa sala, vocês não iam colocar um saco de pão e se esconder e não ver, não existe essa possibilidade. Quando a gente está no online é a mesma coisa. Então, tem pequenos gestos que reforçam a cultura e que a gente escuta muitos times reclamarem. Nossa, é muito difícil ter papo reto. É muito difícil conversar com as pessoas porque tu entra numa reunião online e tá todo mundo de câmera fechada. E ninguém tá ali, né? E aí tu fala, Alice tá me ouvindo, Alice demora 5, 10 segundos, 15 segundos para abrir o microfone, né? Tu vê que as pessoas não estão presentes. Então, a presença hoje é uma pérola, né? É um artigo de luxo e muito raro dentro das organizações e que interfere nesses símbolos e nesses ritos da cultura que a gente também precisa reforçar dentro do ambiente de trabalho, né? Então, eu tô no online, não, eu tô ali, eu vou me preparar para trabalhar, eu vou me vestir como se eu fosse sair para trabalhar, eu vou ter a minha agenda, como se eu estivesse no escritório, eu vou ter a minha disciplina, eu preciso de uma organização, não é porque a gente está em casa que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito, a todo modo, tem que ter contornos, né? E a cultura ajuda a dar esse contorno. Então aqui, o que a gente permite dentro desse formato, dentro desse sistema que a gente criou, quais são as nossas regras de ouro, quais são os acordos que a gente precisa fazer para que isso funcione? E aí o respeito ele tem que ser mútuo, tanto por parte das lideranças, da organização, quanto por parte dos colaboradores também, que precisam fazer aquilo acontecer, né? Tem que estar presente, né? Tá online, mas tem que estar 100% presente naquilo que tu tá fazendo, atento, ouvindo, né? Pronto para responder imediatamente e te mostrar presente, né? Essa postura de realmente estar preparado, como tu falou, né? Mas eu não quero deixar perder, né? Uma das falas, eu queria resgatar uma das falas que tu trouxe agora há pouco, né? Que é realmente, às vezes a gente fica buscando soluções mirabolantes, mas às vezes está no simples, né? Tu mencionou ali agora há pouco, né? Sobre ter um olhar sensível, né? Criar ritos, né? Com esse espaço, com esse ambiente para que as pessoas possam ser ouvidas, né?
E às vezes, precisamos achar uma solução para isso, precisamos achar uma solução para aquilo. Muitas vezes um bate-papo, né, entre pessoas da mesma área, comuns que trabalham junto, que estão acompanhando o processo. Muitas vezes é dali que vão sair grandes soluções, que tu vai economizar muito dinheiro, tu não vai precisar contratar soluções de fora. Às vezes é só realmente um ajuste, pequenos ajustes com o olhar sensível de cada um e com os pontos de vista, porque como tu falou no início, né? Todo mundo pensa diferente, cada um tem uma ideia diferente, um ponto de vista e uma sensibilidade diferente. Então, às vezes, o simples, né, ele é muito mais valioso do que tu tentar buscar soluções mirabolantes. Com toda certeza. E é isso que vai fazer a diferença na cultura, né? Claro que é um todo, como eu disse, né? Tem a ponte da segurança, tem outras coisas, mas assim, não precisa inventar muito a roda. E quando a gente olha para a cultura, né? Às vezes o João falou um ponto antes que era é difícil botar um espelho, às vezes, nas pessoas, né? Que estão ali liderando essas organizações para elas se verem como elas são. Às vezes é muito difícil quando a gente não tem essa análise, mas quando a gente olha para essa análise, a gente vai ver que tem sombra e que tem luz, que também tem coisas boas, e às vezes já tá ali, sabe? Às vezes o time já tá organizado, ele só não tem a constância e a disciplina necessária para manter aquele rito, porque é como eu digo, que é como ir na musculação, né? Hoje, antes de vir para cá, 6h30 eu tava lá, né? Às vezes tu não quer, às vezes tu tá com um pouco de sono, às vezes eu quero me preparar mais, mas eu preciso fazer aquilo ali, né? Então, é a mesma coisa nos ritos de cultura. E isso, Alice, vale muito para o presencial também, né? A gente tem dito, assim, muito para as pessoas que às vezes elas não é porque elas estão no presencial que a performance vai ser maior do que quem tá no online. Isso é outra coisa que a gente também precisa desmistificar. A gente precisa parar de polarizar certos temas e olhar para a essência do que tem ali. E muitas vezes a gente também vê as pessoas presentes fisicamente. Estamos aqui numa conversa, mas é assim, me empresta teu celular. Posso falar contigo, Alice? Claro, fala que eu tô te ouvindo. Né? E as pessoas estão... Nem olha. Então, a gente tá tentando manter uma conexão, manter uma conversa, mas é como se a gente estivesse com a câmera fechada do Teams, né? Então, o quanto a gente precisa se disciplinar para mais do que ouvir, porque ouvir é um processo mecânico, né? Qualquer um de nós, qualquer pessoa que não tenha uma deficiência auditiva, ouve. Agora, a gente precisa fazer dentro das empresas cada vez mais um processo de escuta. Escuta é um ato intencional. Não, eu vou parar e eu vou estar presente para que a gente consiga fazer aquilo que a gente se propôs a fazer aqui, para estar com o outro, né? E aí a gente escuta com os ouvidos, com os olhos e com o sinestésico, né? A gente chega aqui, a gente se abraça. Então, isso é importante que a gente tenha essa consciência, porque senão a gente vai ter só mais uma reunião, é só uma reunião de check-in de manhã, é só um check-out, é só um café com não sei o quê, e a gente não vai dar bola, mas é que a gente precisa exercitar essa presença. E essa é uma problemática da vida. Da vida. Não é da empresa só. A empresa é só um reflexo do que a gente vive fora. Porque quem tem filhos, né? Os filhos são os que nos desafiam sempre, né? Sai do celular, me escuta aqui, olha para mim. Daí tu percebe, uau, meu filho tá pedindo para eu olhar para ele enquanto a gente tá falando, né? Daí tu arregala o olho e pensa, o que eu tô fazendo, né? E a gente acaba trazendo isso para dentro da empresa. É um reflexo do que a gente é. E quando a empresa ela disponibiliza vagas para home office, o que eu percebo, de experiências que eu tive e interação com os colegas, é que, bom, o time é, em sua maioria, presencial. Então, aquela pessoa que está lá no online, ela acaba sendo esquecida de alguma maneira. Então, muito se vê as empresas com as suas atividades do cotidiano, mas não é pensado em uma maneira, de que maneira que eu posso incluir aquela pessoa, porque ela também vivencie essa cultura. Porque, no final das contas, quem disponibilizou a vaga, quem abriu a vaga, era a própria empresa. Mas, às vezes, porque é uma pessoa ou duas pessoas, aí a empresa deixa de pensar, bom, vamos deixar para que ela vivencie essa cultura quando venha numa festa de fim de ano ou num aniversário da empresa, sendo que esse precisa ser um pensamento do cotidiano, né? Ela está ali, será que essa pessoa ela vai permanecer na empresa por mais tempo? Será que ela não quer se sentir abraçada?
confortável no ambiente onde ela está, e é difícil esperar engajamento de uma pessoa que está ali isolada, né? Com toda certeza. E essa, pra gente, assim, é uma das maiores dificuldades que a gente vê quando a gente vai fazer trabalho em empresas e a maioria das pessoas está no online e tem 1, 2 pessoas no presencial. Né? Tu sente isso. Outro dia a gente estava fazendo um trabalho com um grupo de influenciadores da cultura e aí tinha 30 e tantas pessoas numa sala e 1 pessoa no online. A pessoa ficou 10 minutos e saiu, porque daí, assim, quantas empresas estão investindo também em recurso, em tecnologia para fazer esse acolhimento, né? Nossa, a gente está desde a pandemia vivendo isso e até hoje, assim, tu vê as organizações com uma dificuldade de estrutura para acolher as pessoas também, né? Então, se tu oferece, bem como o João disse, perfeito, né? Se tu tá oferecendo essa oportunidade de trabalho, não basta tu só tá ali colocando a vaga, tu precisa ter os recursos, os processos, né? As atividades também estruturadas, de comunicação também estruturadas para esse formato que tu mesmo criou. Então, eu acho que é uma carência ainda que a gente vê, porque no final do dia, e aí também vendo pela nossa experiência, a maioria das empresas acaba tá voltando para o presencial, tem ali uma coisa ou outra híbrida, né? Mas o presencial voltou a ganhar força dentro desse contexto. Porque é um desafio enorme, imagina, são 2 tipos de trabalho completamente diferentes, e por mais que esses ritos de cultura em determinado momento se assemelhem, é uma estratégia completamente diferente para manter aquela pessoa próxima, enfim. E aí vale uma revisão, né, do que está funcionando, do que não está, de como é que a gente se reestrutura para fazer uma coisa que realmente faça sentido e que seja produtivo no final do dia, porque no final do dia estamos todos no ambiente de trabalho para trabalhar, né? Então, isso também precisa ser algo confortável e ajustado para que funcione, porque senão também impacta na performance, impacta na comunicação, que consequentemente impacta no resultado, né? Laila, agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil para ti. Vamos falar sobre um tema sensível, na verdade, o valor transparência. Quando a gente fala transparência, a palavra é leve, né? Mas muitas vezes ela tem um duplo sentido para quem escuta, né? Ah, aquela pessoa é muito transparente. E aí tu já pensa, tem aquela pessoa que é transparente e ela fala com palavras mais duras e fala às vezes o que eu não soa muito bem aos meus ouvidos, e tem aquela pessoa que é transparente e a gente enxerga aquilo com leveza, né? Trazendo para esse valor transparência, né? A pessoa que precisa transmitir com transparência, o que é o teu conselho, né? Por onde ir para trazer essa transparência de uma forma que respeite o ouvinte que está lá do outro lado? Eu acho que aí tem algumas coisas assim na tua pergunta. Eu adoro o Gui, que é nosso sócio, ele é super cuidadoso com as palavras, ele é o homem das palavras. Então, às vezes a gente traz uma coisa, tá falando, traz uma coisa para pegar a palavra, ele, peraí, precisamos voltar para entender a palavra. E eu acho que essa questão da transparência, tem vários valores que a gente vê na cultura das organizações, que a gente tem que dizer assim, opa, vamos aprofundar nisso aqui para ver se é essa mesma palavra que a gente está querendo dizer, porque essa questão da transparência, como tu mesma trouxeste, Alice, é uma questão muito delicada, tanto na forma, porque às vezes assim, a pessoa é muito transparente, estou me dizendo para ser transparente, né? Uma vez a gente pegou um cliente que tinha como valor a abertura, daí as pessoas diziam assim, deixa eu aqui, Alice, aproveitar então do princípio da abertura para te dizer, blá, 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 e aí não cuidava do como, né? Então, às vezes são coisas, tanto que depois na evolução cultural eles mudaram, né? Evoluíram a abertura porque viram que as pessoas estavam usando desse valor na forma para talvez fazer alguma coisa de grosseria, de desrespeito por uma incompreensão ou um pouco mais de ruído através da palavra, né? Então, quando a gente está falando de cultura, palavras são símbolos e são muito importantes da gente cuidar para ver se aquilo que a gente está dizendo que é o valor é o que a gente realmente quer transmitir, né? E a transparência tem uma questão que a gente sempre diz, né, que envolve muita sensibilidade e também muita maturidade, porque principalmente para quem é líder, para quem está dentro, às vezes a média liderança sofre muito com isso. Eu acho que todos os líderes sofrem, assim. A gente que tem muito contato com liderança, em trabalhos de desenvolvimento de líderes, a gente vê, os líderes também sofrem, pessoal. Vocês acham que não, mas os líderes também sofrem e reclamam muito que liderança é uma posição muito solitária, que não precisaria ser, mas ainda é. Justamente porque os líderes, eles têm que fazer um filtro muito grande. Tem informações que
tu não vai poder ser 100% transparente. E não é por desonestidade, por maldade, por... A gente está vivendo em muitas empresas layoff, demissões em massa, tem um monte de coisa que está acontecendo, porque é um movimento de mercado, que às vezes se tu vai chegar na comunicação e eu vou trazer tudo que eu tô sabendo, tudo que aquilo tá, tudo que pode acontecer, tu vai gerar um ambiente de caos e de medo nas pessoas e às vezes nem acontece. Então, tem que ter muito cuidado. Isso não quer dizer que tu tenha que ser desonesto, que tu não pode ser claro na forma, que tu não tenha que ter uma honestidade com o teu time e dizer, olha, estamos passando por um momento delicado, né? Ou que num feedback, o feedback 1 a 1, ele é muito importante, né? Para que a gente use dessa comunicação para dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui eu acho que a gente precisa rever de outra forma, como é que a gente pode fazer um plano de desenvolvimento e eu vou te acompanhar para que isso melhore, né? Então, a gente tem que ter muita clareza na comunicação, né? Mas esse valor transparência, às vezes espera assim, não, mas então eu tenho que saber de tudo. Às vezes não vai dar para comunicar tudo ao mesmo tempo para todo mundo, por uma questão de proteção e de segurança e de cuidado com as próprias pessoas, né? Então, acho que tem a forma... E tem também essa questão do conteúdo, e principalmente para quem está na média liderança ali, coordenadores, supervisores, que ficam bem no sanduíche, né? Entre a camada de baixo e a camada de cima, isso às vezes é mais sofrido mesmo, é difícil de gerenciar, né? Porque aí acaba pegando nos aspectos até internos das pessoas, como é que eu cuido disso, meu Deus, o que eu faço, dá uma ansiedade, é difícil, ser líder não é fácil. Colocar empatia, olhar para a pessoa que tu está comunicando e pensar qual é a melhor forma de falar para que ela receba bem isso, para que não cause espanto, para que não cause pânico, dependendo da informação que vai levar, né? Mas olhar para quem vai receber. E às vezes, a gente diz assim, às vezes nem os líderes têm as respostas. E às vezes o líder precisa ser transparente, honesto e dizer, eu não sei o que vai acontecer. E do outro lado, sempre tem um certo nível de desconfiança. Com certeza ele sabe alguma coisa, mas não quer me comunicar. E também tem a outra questão, que é muitas das vezes que a gente pede, pode ser sincero comigo, pode ser transparente que eu aguento. E no final das contas, não é assim que funciona. Então, é se colocar no lugar do outro e entender, será mesmo que eu quero essa transparência toda? Será mesmo que eu preciso saber de tudo? Qual é a maneira que eu vou reagir a tudo isso? E é a negociação, fazer parte de uma empresa, estar no meio desse sanduíche, é negociar com todos os lados e ter um pouco de carinho com quem está do outro lado, com o gerente, com o líder, enfim, porque... Como tu mesma disse, é uma posição muito solitária, né? De ter que administrar e não poder chatear o outro e levar em conta que é preciso se manter produtivo também no meio disso tudo. Então, são vários aspectos aí desse prisma aí de perspectivas, enfim. E tem o fator humano também, né? Somos seres humanos e os seres humanos têm dias bons, têm dias maus. Às vezes a pessoa chega com um problemão em casa, então ela já está tendo que gerenciar aquilo internamente. Às vezes está super feliz, está radiante, e as pessoas elas reagem de acordo com as emoções, né? Às vezes as pessoas estão muito felizes, vão lá, fazem o que não deveriam fazer, estão muito tristes, vão lá, tomam, acaba levando aquilo ali, aquele sentimento que ela chegou dentro dela ali, negativa, triste, ela escuta alguma coisa, é o fim para ela, então ela acaba com o sentimento que está dentro dela, muda a forma com que ela escuta as coisas, e também tem um fator humano também nisso, dos nossos próprios sentimentos, né? Então, essa sensibilidade para saber como falar e entender como que está a pessoa que vai te ouvir, que às vezes ela não vai estar bem, às vezes ela vai estar bem. Tem isso também, né? A gente controla o que a gente diz e o que a gente faz. A gente não controla como o outro vai escutar, né? Então, nessa comunicação, nessa relação, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender se é o timing, se é o momento, como é que a pessoa está, de preparar o ambiente, de ler cenário para que as coisas façam, né, para que tu cuide o máximo, né, para que a pessoa escute da melhor forma, mas a responsabilidade da escuta é dela, né? Então, eu acho que tem isso que tu traz. Jung tem uma frase que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja só uma alma humana. E eu acho que muito tem se falado sobre isso, né, dentro e fora das organizações, porque
As organizações são só um microcosmos, é um pequeno universo do que a gente vê fora, né? Muito se fala sobre empatia, muito se fala sobre cultura humanizada e todas essas coisas, mas fora a gente não está vivendo assim. A gente nunca viveu uma época de tanto individualismo como a gente vem vivendo hoje na sociedade, né? E isso se reflete. Então, eu quero que tenham empatia comigo, mas eu não tenho com o outro. É uma via de mão dupla. É um dar e receber, é direito e dever, né? Então, eu acho que o que eu costumo dizer dentro das empresas, de uma forma muito tranquila, assim, é que, gente, faz a tua parte também, né? Cada um tem que fazer a sua parte e vamos lembrar que o ambiente de trabalho é um ambiente adulto. Porque às vezes a gente tá olhando para o ambiente de trabalho como um ambiente, às vezes de uma forma muito infantil, né? Então a quinta série já ficou para trás. Quem tá ali é todo mundo adulto e precisa se corresponsabilizar também e saber que é uma troca, né? E às vezes até de saber perdoar, porque às vezes a pessoa vai se equivocar mesmo. Às vezes a pessoa pode cuidar de tudo, mas ela também não tá num dia bom e ela vai se equivocar, volta, entende? Que talvez aquilo não fluiu bem e bola pra frente, né? Então... Também faz parte da cultura voltar atrás e reconhecer quando há um deslize, há um equívoco. Porque tudo isso que a gente tá dizendo, gente, por mais que haja estudo, que haja preparo, haja treinamento... O erro não vai deixar de existir. A gente vai errar o tom, a gente não vai acertar o momento ideal para comunicar de determinada forma, mas a maneira como tu reages diante disso também conta muito, porque, enfim, somos seres humanos e seres humanos erram. Mas outro ponto que eu queria explorar contigo, que tu citou brevemente antes, é essa parte da escuta, que ela é muito importante. Mas nem sempre ela... é parte ativa ali da empresa, do cotidiano da empresa. Então, de que maneira esse feedback, ele também ajuda a construir esse ambiente que é mais plural, é participativo. Enfim, eu queria que tu falasse mais sobre isso, por favor. João, não tem empresa que a gente vá que as pessoas não dizem que o grande problema é a comunicação. Né? É a relação. Tu pergunta qual é o problema? É problema de comunicação? Então, acho que a gente tem que treinar essa comunicação. Treinar esses aspectos dessa comunicação. E, de novo, assim, eu acho que a gente poderia tratar, e existem processos. Tem gente que prefere um feedback sanduíche, que diz que tu tem que começar elogiando, aí tu vai lá, dá o recado mais difícil no meio e volta. Isso já virou até brincadeira, Já né? virou até brincadeira. Tem uma notícia boa ou uma notícia ruim? Mas então, tem pessoas que isso vai funcionar. Tem outras pessoas, a gente já falou lá no início da diversidade, as pessoas têm temperamentos diferentes, personalidades diferentes, necessidades e desejos diferentes. Então, a gente não pode usar uma mesma fórmula para todo mundo achando que vai funcionar. Tem gente que vai funcionar e tem gente que vai começar assim, então, Alice, deixa eu te dizer como... A pessoa, vamos lá, direto ao ponto. Me diz o que precisa, né? Então, esse lugar da comunicação, ele é um lugar de presença. E ele é um lugar de eu saber se eu estou preparado para ter aquela conversa e como é que eu preparo o outro, né? Então, acho que a escuta, a comunicação, ela é um treino. E o processo de feedback, ele é só uma forma. Só que a gente não precisa, e eu acho que isso também é uma coisa que a gente percebe que as pessoas fazem, como eu disse, né? A gente tem tanta pauta tarefeira para resolver. Outro dia a gente estava num trabalho com um cliente, eles fizeram um levantamento, aquilo foi música para os meus ouvidos, que eles disseram, a gente precisa trabalhar agora a parte da cultura no lugar dos sistemas. Aí eles foram mapear quantas prioridades o grupo de líderes tinham. Eles chegaram a 100 prioridades. Aí eu até mexi, 100 prioridades mesmo, 0, porque quem tem 100 prioridades não tem nenhuma. Aí reduziram para 34. Isso é contraproducente. Então, como é que a gente tira um pouco, limpa um pouco os sistemas, consegue ser mais assertivo para que a gente qualifique a nossa comunicação? Porque quando a gente tem um atropelo, a gente não tem pausa, né, para cuidar de outras coisas. Eu tô aqui falando contigo, mas eu já tô atrasada porque Entra tem outra curto, reunião. uma hora da tudo tilt. muito curto, quando tu não dá espaço, tu não vai ter uma comunicação de qualidade. Aí o teu feedback lá na ponta vai sair torto, porque tu não observa aquela pessoa. Tu não tá trocando com aquela pessoa, tu não tá fazendo um caminho de desenvolvimento que tu acompanha. A gente sempre fala para os líderes, né? Acompanha o processo. A gente não pode delargar as coisas. Eu tenho que te dar um feedback, eu vou voltar contigo para te dizer o que tu melhorou, o que tu não melhorou, como é que foi, como é que não foi, o que a gente pode fazer de diferente. Eu preciso estar ali do teu lado para te ajudar, para te dar a mão e dizer, não, vamos junto, eu não vou pescar por ti, mas não vou te dar o peixe, mas eu vou te ensinar a pescar.
né? Como é que a gente faz isso? Se movimentar, ensinar as pessoas, isso exige tempo e dedicação, que não se tem hoje, ou se tem muito pouco hoje. Né? Então, se a gente tem... poderia aqui seguir com esse assunto só fazendo o recorte desse lugar, né? Do quanto... Outro dia ainda estava lendo um artigo, né? Do quanto as lideranças estão exaustas porque não sabem mais liderar, porque é isso, liderar é um monte de coisa, e o quanto os colaboradores só fingem que colaboram, só fingem, mas também estão cansados, Então, tem uma questão sistêmica aí que precisa ser reorganizada para criar o espaço necessário para que a escuta aconteça, para que a comunicação aconteça, para que essas práticas, elas tenham qualidade e não sejam só mais uma coisa na pauta que a gente tem que fazer, né? Para que faça sentido. Cansa só de ouvir a tua fala. Só tô falando isso já cansa. E quando a gente vive isso, tu tá falando, a gente tá revisitando, né, esse momento de cansaço, porque é bem isso, né? Às vezes existe o ensino, existe a fala ali, né, a instrução, vamos fazer assim, ok. Aí o colaborador escuta, a pessoa que está do outro lado lá escuta e vamos praticar. E o tempo daquilo ali, e a maturação daquilo ali, e o tempo de silêncio, o tempo de processar aquilo ali, não se tem mais esse tempo. A gente está tão esse furacão, né, de atividades e de responsabilidades que tu falou, que a gente se sente na obrigação de estar sempre produzindo, estar sempre entregando de pronto, e isso realmente traz um cansaço mental. E eu digo isso no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal também. A gente parece que a gente está vivendo um momento em que a gente tem que estar sempre ouvindo, falando, entregando, ouvindo, recebendo, e esse tempo do silêncio, da pausa, né, de processar e de evoluir com o silêncio e com a espera, parece que isso se perdeu. Parece que é um pecado, né? Esse tempo ocioso. Parece que é um pecado, né? A gente perdeu muito a noção do tempo, né? E isso, de novo, é de fora para dentro, né? Tudo virou urgente. Então, a gente não sabe mais esperar. A gente tem tudo na palma da nossa mão, a hora que a gente quer, a gente não sabe mais esperar. A dimensão, a noção do tempo se perdeu muito. Então, são coisas que a gente tem que avaliar, porque tudo isso impacta. Impacta na cultura, porque daí se distancia aquilo que a gente está falando com aquilo que a gente está dizendo, mas é porque a gente não tem o espaço, o processo, o sistema funcionando adequadamente para que aquilo, de fato, seja bem próximo da prática, né? E consegue fortalecer essa cultura, quem consegue achar esses pequenos respiros. A gente às vezes diz em workshops de comunicação assertiva que a gente faz, né, nos programas de desenvolvimento de lideranças ou de times que a gente executa na Laborama. Gente, às vezes é 5 minutos. Às vezes é uma volta no quarteirão que tu vai dar, é um café que tu vai pegar, a pausa do almoço que tu vai respirar, te tranquilizar para dar uma resposta de qualidade, porque a gente está vendo muita velocidade nas respostas e uma perda de qualidade muito grande nas tomadas de decisão. Então, isso também são coisas que a gente também trabalha para conseguir fazer esse alinhamento de cultura, né? Então, vamos dar uma pausa, que às vezes é 5 minutos para quando eu disser um sim para alguma tarefa, para alguma coisa, para quando eu me relacionar com uma pessoa, eu vou estar fazendo aquilo de uma forma consciente, né? Ou, da mesma forma, um não, que também é tão importante quanto dizer um bom sim, é dizer um bom não, né? E comunica, avisa. Olha, eu não tenho essa resposta para te dar agora. Tu me dá 5 minutinhos, tomar uma água, me espreguiçar um pouquinho. Porque, e na vida pessoal mesmo, enfim, vocês já devem ter passado por isso. Aquela resposta que vem na nossa cabeça, ai, eu gostaria tanto de falar isso, mas a maturidade dá aquele freio, a gente pensa assim, opa, talvez eu possa comunicar de uma outra maneira, para a relação ser mais produtiva, para não levar para casa, que é o que muitas vezes a gente acaba levando depois de um conflito, de uma situação meio cheia de ruídos aí, então vamos preservar as relações, porque a gente quer que permaneça aí por muito tempo na empresa, crescendo, se desenvolvendo, enfim. Perfeito, não é fácil. Né? Ontem a gente estava nesse workshop e uma participante falou, é que vocês são treinadinhos, deu risada. Eu falei, mas não pensem porque a gente é treinadinho, que a gente não cai, porque a gente cai, não é fácil, tá todo mundo vivendo um modelo aí que não está nos ajudando, mas cabe a nossa responsabilidade de treinar e se desenvolver para conseguir ter esses ambientes a gente fala tanto de ambiente de trabalho mais saudável, né? Mais sustentável, todos esses temas estão relacionados também a essa nossa forma de vida.
Ainda falando sobre a responsabilidade da liderança, né? A gente falou sobre feedback, mas ainda falando sobre a responsabilidade dessa liderança em traduzir a cultura e ser a cultura e passar a cultura, né, para os demais colaboradores, enfim, ser inspirador. Muitas vezes o que existe na fala, né, na escrita é uma coisa e na prática é outra. Então, aqui nós somos muito abertos, você também é dono, você também pode expor as suas ideias. E aí, numa reunião, num momento ali onde tem vários profissionais reunidos, alguém de menor patente levanta a mão e quer expor a ideia dele. E daí o gestor, o líder, escuta aquilo e, nossa, dá uma risadinha ou um olhar assim, né, criticando. E isso, a gente sabe que, às vezes, o gesto, né, a fala é uma coisa, mas o gesto, só a negativação do gesto dele pode estar desmotivando, fazendo com que esse colaborador realmente não queira se abrir mais, tenha medo. Tu falou no início sobre segurança, né? Que era muito importante a segurança. Esse colaborador tenha medo. A minha empresa diz que eu também faço parte, que eu sou dono, que eu sou aberto também, eu tenho abertura para ter ideias, né? Que eu sou livre, mas quando eu vou colocar a minha opinião, o que eu recebo em troca? Um olhar ali de crítica, né? Então, até que ponto, né, essa postura, essa reação do líder pode estar sabotando o que de fato é a cultura na empresa? É raro, mas acontece muito, né? E aí, acho que essa situação tem várias respostas, mas enquanto eu te ouvia, me ocorreu que os líderes também precisam de feedback, também precisam de orientação, também precisam de acompanhamento, tanto quanto eles fazem com seus liderados. E aí, isso também é um grande problema, né? Porque às vezes a gente vê que a cultura tá ali, na camada de cima, eles falam tudo isso e nunca mais, e aí vão para a reunião, é só para falar de número, de resultado, né, de coisas mais práticas, que também são importantes, mas não olham também para esses comportamentos, né? Então, dentro do nosso trabalho, da nossa experiência, de tudo que a gente vive, a gente minimiza isso, né? E acabar e achar um ambiente perfeito é impossível, e mesmo que a pessoa seja treinada, ela pode fazer isso, daqui a pouco ela vai voltar e se deu conta que ela fez, é um vai e volta, como a gente já falou aqui, não quero ser repetitiva, mas o que faz a diferença é quando todas as camadas da organização estão alinhados e praticando também esses valores, porque às vezes acontece muito. Outro dia eu ouvi de um líder: como é que eu vou fazer tudo isso com os meus liderados se eu não tenho isso para mim? Então, os líderes, gerentes, coordenadores, essas camadas dentro das organizações, muitas vezes têm que passar isso adiante, só que essas pessoas não recebem isso de cima. Então, os líderes também precisam desse desenvolvimento, os líderes também precisam desse acompanhamento, né, dessas camadas mais de cima, para tentar minimizar, porque às vezes o que tu vê nessas reações nada mais é do que uma liderança frustrada, que está tentando, se esforçando para fazer isso e não consegue porque também não recebe, né? Ou só recebe paulada, só recebe desafio, nada nunca tá bom, e ele acaba replicando aquilo para o time que está embaixo, né? Então é complexo. E é de se repensar se de repente aquele valor ali realmente é um valor. Porque às vezes é só teoria e prática, não tem nada daquilo ali. Ou de assumir, estamos tentando. Isso é uma coisa que a gente sempre diz. Gente, não é porque a cultura está declarada que temos isso perfeitamente. Não estamos escrito em pedra, né? Que está escrito em pedra, porque ela carece de revisão, né? Então tem várias teorias, né, que sugerem tempos. A gente sugere tempos de, no mínimo, assim, tu vai ficar no mínimo trabalhando 3, 4 anos para que tu consiga entender o que daquilo mudou, porque pense num processo quando a gente troca as meias de gaveta. Tu faz uma mudança, troca a gaveta das facas pela gaveta dos garfos na tua casa. Quantas vezes tu não vai procurar as facas dentro da gaveta dos garfos? Imagina mudar comportamento, não é fácil,
né? Então, isso também é uma coisa que tem que se saber. Não é porque está escrito ali que está escrito em pedra, porque às vezes vai chegar num momento 3, 5, 7 anos que as empresas vão revisar e devem revisar, até para fazer um processo de aprendizagem do que está funcionando, do que está coerente, do que a gente já testou e deu certo, o que não deu certo, e poder atualizar esses valores, porque a cultura também precisa de gestão, e também para entender de que coisas assim, tem um processo, tem um tempo para que as mudanças aconteçam, não é da noite para o dia, né? Então, por mais que a gente esteja trabalhando, fazendo o beabá bem certinho para ter aquele valor coerente com a prática, às vezes vai levar um tempo para que isso também aconteça, né? E o mundo em si passa por essa transformação, então desassociar a cultura do que está acontecendo ao redor, na sociedade como um todo, é meio que um trabalho, assim, que não faz muito sentido na minha cabeça. E é exatamente isso que vocês fazem lá na Laborama, que é a empresa que a Laila é sócia fundadora, como a gente comentou no início do episódio. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre as transformações que vocês estão realizando aí em relação às empresas, os trabalhos que vocês vão fazendo não só em desenvolvimento de liderança, mas de equipes como um todo. Queria que tu resumisse aí pra gente e passasse aí o teu contato da Laborama, das redes sociais, pro pessoal acompanhar o trabalho que vocês realizam, que é incrível, gente. Perfeito. Obrigada pelo espaço, João e Alice. Acho que a Laborama hoje é uma consultoria que atua com cultura organizacional. A gente atua em 4 frentes, então em modelagem de cultura. A gente faz desde o diagnóstico de cultura dentro das organizações, a gente constrói guias de cultura, depois a gente também trabalha com o desdobramento dessa cultura na prática, com programas de desenvolvimento de lideranças, de times e com processo de facilitação em grupo, né? A gente também atua no desenvolvimento mais individual, com líderes, né, em processos de mentoria, de coaching. E a gente tem uma abordagem muito humana, né? A nossa base filosófica que a gente traz para fazer o trabalho de desenvolvimento que a gente faz é a antroposofia, né? Que é uma ciência filosófica aí milenar, que olha para esse lugar do indivíduo como uma potência e das organizações como um agrupamento de indivíduos que tem toda a sua complexidade, mas que também tem toda a sua potência para transformar, né? Não só o que está dentro, como o que está fora, né? Então, a gente faz um trabalho muito dessa forma, né? E somos reconhecidos, né, por tocar as pessoas. A gente não transforma nada, a gente só convida as pessoas a fazerem o processo de acordo com o que fizer sentido para ela. Quem faz a transformação são as pessoas. Dizem, ai, a gente saiu daqui, vocês me transformaram. Eu não, mérito teu, né? Que acolheu e que fez sentido aquilo que a gente está trazendo, né? Então, a gente gosta de fazer muito esse trabalho, claro, conectado com os negócios, com a estratégia, mas levando dessa forma. E as nossas redes sociais, @sigalaborama, para quem quiser nos seguir, www.laborama.com.br, lá no LinkedIn também, Laborama Cultura Organizacional. Vai ser uma alegria poder trocar também com quem está nos assistindo ou nos ouvindo. E individualizar essa potência é talvez desconsiderar que a empresa em si pode se transformar em uma grande potência a partir do incentivo dessas pessoas, desse toque nas pessoas, porque todo mundo, quando está operando aí na sua totalidade, quando todo mundo está feliz, a empresa cresce junto, por consequência, né? E agora, para encerrar com chave de ouro, queria te perguntar, tu, Laila e Laborama, né, com toda essa experiência que vocês têm, com toda essa caminhada, com toda essa trajetória, o que vocês querem deixar como um legado? Ai, essa pergunta é daquelas que ela é forte, ela emociona a gente, mas eu acho que que cada um de nós é feito de estrelas. Nós somos uma estrela, a gente tem tudo. Nós somos os únicos animais que pensam, que sentem, que agem, que têm essa potência, essa consciência, esse entusiasmo para fazer as coisas. Vamos ser mais humanos, gente. Se a gente resgatar aquilo que é só nosso, esse é o futuro do trabalho. Se a gente não olhar para isso, a inteligência artificial está aí, tem um monte de coisa artificial que está aí. Então, a gente quer deixar como legado que as pessoas entendam que elas são natureza e que as empresas são um organismo vivo, a gente também é, e que a gente tem total capacidade e responsabilidade de criar os ambientes em que a gente quer estar, né? Então, acho que é isso que a gente trabalha todo dia para se lembrar que a gente é isso e para
levar para os outros essa possibilidade também. Teu olho brilhou quando você estava falando. Foi lindo. Tá no coração mesmo, com certeza. Me emociona. Eu te agradeço muito por essa conversa. Para mim, com certeza, foi muito edificante. E eu tenho certeza que para quem está ouvindo também foi muito edificante, né? Gera transformação, mudança, renovação. Muito obrigado, Laila, por participar. Acho que, mesmo tu não sabendo a informação de que tu faria parte do episódio 50 do nosso podcast, não teria ninguém melhor para estar aqui conosco na mesa, falando de um tema que preocupa os líderes quando a gente pensa no primeiro momento, não só líderes, colaboradores como um todo, mas também inspira, porque acredito que no final aí de um workshop vocês saiam com algo mais leve, de que foram agentes de transformação em determinada empresa, que reconheceu que isso... Existiam alguns ajustes, né? Não gosto de falar erros, porque a gente, né, acho que pesa um pouco a ser feitos, mas no final das contas todo mundo quer crescer junto e se desenvolver. Enfim, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Se quiser deixar as tuas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar no LinkedIn, no Instagram, fica à vontade, o espaço é teu. João, Alice, obrigada, que delícia que foi essa conversa, obrigada por me trazerem nos 50 anos, adorei, 50 anos, não, 50, mas tomara que seja 50 anos, com a gente bem velhinho, bem humanos, com toda a tecnologia e inteligência artificial, nós vamos seguir aqui de carne e osso, né, filosofando sobre a vida. Então, obrigada pelo convite, foi uma alegria estar aqui. E para quem quiser me achar nas redes sociais, Laila Palazzo, também fico à disposição para falar com quem está nos assistindo, nos ouvindo, e também para voltar aqui sempre que puder contribuir com essa baita entrega de vocês. Então, muito obrigada. E você que ficou conosco aqui até o final, né, e foi presenteado com tudo que foi dito aqui pela Laila Palazzo, fica o nosso agradecimento. E nós vamos ficando por aqui e convidamos você já para assistir o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.